de sua ruína. Irmãos, eu quero fazer aqui uma menção a este do versículo e capítulo aqui, do 24 a 27, que assim, é meu pensamento. Você se tornou um cristão, e aí você começou cheio de fogo no teu coração, e aí deu os prodígios já diminuíram, porque tem momentos que a gente vai ter que aprender a andar com a nossa própria perna. O Espírito Santo vai começar a fazer com que a gente busque os dons, né? E a gente começa a voltar para trás, andar para trás e se esfriar. Irmãos, edifica a tua casa na palavra de Deus, na rocha. Edifica a tua casa com um fundamento sólido da palavra de Deus. Porque virão vários ventos, várias tempestades, virão tufões, furacões nesse processo. Mas se você estiver fundamentado na palavra de Deus, assim como eu citei lá atrás, quando Jesus derrotou Satanás, se você estiver assim, a tua casa não cairá. A tua fé é esta casa, ela não cairá. E você se permanecerá fiel, firme. Mas se tu caíres, volte, não se arrependa de ter feito ao ponto de você não pedir perdão. Se arrependa de todo o teu coração e reconhecendo que Jesus disse que o nosso Senhor nos perdoa. Volte para lá, não deixe que Satanás coloque na tua cabeça que você não é merecedor do perdão de Deus. Independente da circunstância que você pecou, mesmo sendo cristão, se arrependa de verdade, chore aos pés do Senhor e Ele te perdoará. Volte a edificar tua casa na palavra de Deus. Se algo aconteceu no meio do caminho, irmão, se arrependa agora, se revista do Senhor. Amém? Vamos para o versículo 8, 1 ao 3. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. O que tu quer? Tu, cristão, o que tu quer? Lembra, Deus faz ao pecador. Por que Ele não faria para ti? Tu queres mesmo? O Senhor te pergunta hoje: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres? Tu tem dia com o Senhor? Você está pronto para receber do Senhor o que Ele tem para te dar? Abra teu coração. Peça a Deus. Peça a Ele. Primeiramente pela misericórdia de suas falhas. Depois, na tua necessidade, com fé. Agora não queira que Ele te dê na mesma hora. Em alguma circunstância Ele dá. Assim como, assim como neste caso. Em outros momentos, Deus ainda tem muito a trabalhar em você. E na hora certa Ele te dará. E Ele vai te dar o que te fizer bem. Nem tudo o que pedimos é o que precisamos ou o que realmente nos fará bem. Lembre-se, Ele conhece o amanhã. Ele sabe o que esta pessoa vai fazer na tua vida, o que esse dinheiro vai fazer na tua vida e tudo mais. Vamos para o versículo 7. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Aqui, quando Jesus diz eu irei curá-lo, a gente tem quando Jesus entrou em Cafarnaum, veio um centurião implorando, dizendo que seu criado estava paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse que iria curá-lo. Eu frisei essa frase porque Jesus já está conosco. E este centurião reconhece que Jesus, mesmo ali estando na terra, mesmo Jesus estando ali em carne e osso, não podendo se transportar de uma forma para outra, porém existe na Bíblia onde ele faz isso, mas o centurião fala para ele: Senhor, basta dar uma ordem, aleluia, basta dar uma ordem e ele será curado. Que fé é essa?
que o homem reconhece Deus acima de... Conhece Jesus com a autoridade de Deus. Ele conheceu Jesus como Deus, que deu uma ordem à enfermidade. Jesus amado. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entreis na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, não é com 1000 orações, ele fala uma palavra, e o meu rapaz será curado. Aleluia. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ah, Jesus. Então Jesus disse ao centurião: vá-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Bendito seja o teu santo nome, meu Deus e meu Pai. Eu me emociono, Pai, porque às vezes nos falta tanta fé no que nós te pedimos, Senhor. Às vezes falta tanta convicção que o Senhor vai nos atender e vai nos dar da tua misericórdia. Às vezes clamamos: vem na nossa casa, vem, me visita, me visita. Mas, Senhor, basta uma palavra tua, Senhor. E outra, não somos dignos que o Senhor entre em nossa morada. Buscamos a santidade, buscamos a dignidade, mas constantemente pecamos e até te desagradamos em várias situações, meu Pai. Seja conosco, nos visita com uma palavra, com uma única palavra. Visita este irmão, visita essa irmã, Pai. Visita onde ele estiver mais precisando. Dá resposta às orações, às súplicas, às necessidades, Senhor. Entra com providência, meu Pai. Entra com providência, Senhor. Não interessa o tamanho, Pai. Não interessa. Seja na morte, na cegueira, na opressão, da opressão de Satanás, da opressão da família, seja onde for. Com uma palavra, Senhor. Se eu cura doentes, se eu ressuscita vidas. Lázaro! Lázaro é o nome dele. Vem para fora. Vem é um chamado. Para fora, para a vida. Aleluia. Receba. Não sei se não é cristão ainda. Receba esse chamado. Ei, fulano, vem para fora. Fora de onde? Fora do pecado. Vem para a salvação eterna. Ressuscita. Ressuscita a tua vida, ressuscita a tua história. E você que já é convertido, se estiver em pecado, também serve para ti. Se não, escuta o Senhor te chamando. Ei, sal da terra, tempera esse mundo. Tempera esse mundo. Opa, luz do mundo. Eu te dei porção de luz, clareza que estou na treva. Louvado seja Deus. Ei, crente, toma posse dessa palavra. É grande, né? 40 minutos, provavelmente ficarão em 2 vídeos. Mas é Jesus falando para você como deve ser um cristão, como deve ser um crente de verdade. Versículo 9, capítulo 9, versículo 10 ao 13. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Voltando lá atrás do que eu falei. Irmãos, um homossexual, um ladrão, um estrupador, tudo isso pesa. E nós, como os homens, se revoltamos contra este povo. Mas nós, como cristão que segue a Cristo, o Evangelho de Cristo, somos imitadores de Cristo, nós devemos levar a palavra de Deus e o perdão de Deus. É claro que eu sei que tem pessoas que tiveram seus filhos totalmente machucados e até mortos por esse povo. E dizer a este homem, esta mulher, perdoa, fica tão difícil. Eu sei disso. Tudo que eu posso falar para essa pessoa
pode não ser algo tão tocante ao ponto dela começar a criar perdão. Mas quando o irmão e irmã, você perdoa, Deus limpa o teu coração e você ganha muito com isso. Você começa a viver de onde tinha parado. Por isso, libere perdão. Libere perdão não para que você viva com aquela pessoa. Libere perdão para que você liberte o teu coração desse ódio, desse sentimento tão penoso e crucial que está na tua vida. Amém? Agora eu quero falar, para terminar, a crentes que estão vendo muita coisa aí nas igrejas, muito pecado, pastores, diáconos, levitas, se é que hoje em dia tem levita, claro que não tem, né? Mas são músicos da casa do Senhor. Antes de falarem que não existe levitas, é que a palavra levita, você tem que ir lá atrás, em Gênesis, Êxodo, né? Deuteronômio, para você entender o que são os levitas, né? O que faziam os levitas, né? Não eram só músicos, eles carregavam a arca do Senhor, né? Amém, amém, irmãos. Não vamos entrar em contexto sobre isso, mas você que viu o pecado do seu pastor, na sua congregação, na sua igreja aí, ou no seu marido, na sua esposa, e aí você, ou dentro de um amigo de trabalho, como acontece muito, aí você fala, crente, eu não quero isso, um bando de falsa igreja é só para tirar dinheiro, o dízimo pesa mesmo, é difícil, né, dar o dízimo para a igreja, mas amém, cada um tem a sua concepção, você não está dando para a igreja, você está dando para a obra de Deus, que tem um título de igreja. O que o homem fizerem de errado, meus irmãos, não foi você quem fez. Então dê o dízimo para a obra de Deus, para que a obra de Deus seja edificada. Sem o dízimo, meu irmão, não tem como ter igreja. Sem igreja, milhares de pessoas não estariam convertidas, estariam continuadamente fazendo pecados, assassinatos, furtos, traições e por aí vai. O Senhor converte, irmãos, até mesmo dentro da tua casa, até mesmo com esta palavra. Mas para chegar, e depois daqui, você precisa de fortalecimento, você precisa estar orando, cantando, louvando ao Senhor, todos em uma só voz, sentindo cada vez mais a presença de Deus, tendo um orientador espiritual, um pastor. Só que, voltando ao que eu comecei falando, você tem que entender uma coisa. Teu pastor e todos os demais seres humanos que levam o nome de Deus são seres humanos como você, suscetíveis ao pecado. Devem pecar? De forma alguma. Eu também não devo, você também não deve, de forma alguma pecar. Dentro de uma igreja, um pastor pode receber por mês mais de 1000 pedidos de orações. Eu por mês recebo, sei lá, acho que umas 400, só Deus sabe. Então, dentro de uma igreja, de uma congregação, muitos pedem oração. Poucos oram pelo seu pastor. Poucos oram pelo seu líder espiritual. Poucos oram pelo seu irmão cristão que intercede pela sua vida. Pedir oração é fácil. E orar pela vida deles? Você diz, não consigo nem orar pela minha? Mas você pede para que ele ore pela sua. A oração tem a ver com você. A tua salvação, a resposta de Deus tem a ver contigo. Não tem a ver com o teu pastor ou com o teu irmão. Se teu coração não está em Cristo, se tua vida não está em Cristo, não adianta nada o irmão orar. Se você não tem fé, não é a fé do irmão que vai te curar, que vai te libertar. O irmão só vai colocar a presença do Espírito na tua vida através de oração, pedindo pela misericórdia. Mas quem fará é você através da tua fé. Você tem que ter um mínimo de fé. Um mínimo de fé. Quando um pastor cair, se você viu, seja o primeiro a falar para ele, pastor, eu vi o que aconteceu. Se arrependa, pastor. Não permita que isso aconteça novamente. Não fica de fofoquinha. Não fica falando para fulano, para ciclano. Não fica. Não dê asa. Se um pastor te cantar, use da palavra de Deus contra ele. Não entre na sedução.
pastor, pastoras ou quem quer que seja. Não entre na sedução. O que Deus tem preparado para ti não é desta forma. Não é desse jeito. Não é pelo WhatsApp. Não é pelo Facebook. Não é. Deus está trabalhando em evangelização pelo Facebook, pelo WhatsApp, mas não está trabalhando em te dar um varão. Deus quer que você conheça Ele pessoalmente, conheça a vida dele, conheça como pai, conheça como filho, conheça como irmão, conheça como bispo, a ser bispo. Não sei o que ele é, ou simplesmente como um ser humano. Deus quer que você conheça pessoalmente, não uma fantasia. Saiba que eu posso estar aqui falando para você e está cheio de pecado. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz. Ela toca os corações e as almas. Mas nem sempre todos que estão ali realmente estão. Eu vou repetir, né? Pregam a verdade, mas não praticam a verdade. Só que isso não tem a ver contigo, meu irmão e minha irmã. Não é por isso que você deixa de ser crente. Não é por isso, porque o que tem a ver a nossa vida com o pastor? Nada, a não ser ouvir a palavra de Deus dele e aconselhamento, com todo respeito a ele. Mas ele não é responsável pela tua salvação. Ele pregou a palavra e Deus te resgatou. Então, se ele cair, ore por ele, para que ele seja resgatado como você foi resgatado, sendo usado por ele. Se de alguma forma o teu ministério se destruir, você continua firme na palavra de Deus em santidade. Não queira se igualar. O ministério do homem pode cair, mas o de Deus jamais cairá. Todo homem, toda mulher está suscetível a cair na tentação, mas não pode cair a tua fé junto com ele, porque a tua salvação é individual. A igreja toda está clamando em uma só voz, mas cada um tem a sua salvação individual. Pare para pensar nisso. Pare para refletir sobre isso. Não tem nada a ver com teus pastores. Jesus Cristo veio por você. Ele quer um por um e não um grupo. Porque se ele pegar um grupo, será que nem nos 12 apóstolos. Um estará com Satanás. Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Desculpa pela extensão do vídeo, mas foi a palavra que tinha para nos dar, em nome de Jesus, para a evangelização e para que o Senhor falasse ao teu coração. Jesus Cristo, são palavras dele, ele falasse ao teu coração como ele quer que você seja como crente, como servente da palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, não caia em tentação, não caia em pecado, resista que Satanás fugirá de vós, mas use das palavras, use das armaduras do Senhor, né? O cinturão, a couraça, a sandália, o capacete e o escudo, tudo está aí, dado por Deus para você se proteger. Como você veste essas armaduras? Está aqui, ó. Está aqui. E a unificação delas todas é a oração. Oração. Somente oração te dará vitória, te ligará aos céus e Deus diretamente ouvirá a tua voz. Maior do que os que clamam é você que clama. Deus te abençoe. Um grande abraço no seu coração. Eu sou Jailton Oliveira e trago mais essa palavra para a edificação da sua vida. Amém. Se você viu os 2 vídeos, chegou até o final, dê um amém aí embaixo. Curta se você quiser curtir. Meu intuito aqui não é receber curtidas, mas o intuito aqui é levar a palavra de Deus. Tá bom? E quanto mais pessoas puderem receber da minha parte o que Deus me dá, e que essas palavras edifiquem a sua vida, edifiquem a sua casa e traga a resposta do Senhor, independente da tua causa. Uma palavra de Deus já muda toda a tua história. Traz cura, traz libertação, traz salvação. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Para todo e sempre, glórias a ti, Senhor. Obrigado, meus irmãos.